Quero saudar a amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao nosso bispo mais uma vez, pela honra de estar aqui para falar da palavra de Deus, para estudar com os irmãos. Também quero agradecer ao pastor Samuel, nosso primeiro vice-presidente, pela sua graciosidade, pastor Enoque, também na diretoria da igreja, nosso superintendente. E agradecer a todos os irmãos por subir à casa de Deus para aprendermos mais ainda da palavra de Deus. Louvo a Deus e agradeço a Deus pela honra e também pela responsabilidade. Certa vez eu li que um dos ministérios mais edificantes, o ministério da palavra, né? E essa igreja é abençoada, né? Eu sempre falo, onde eu ando, eu falo sobre isso. Que a igreja de Campinas é abençoada, tem um ministério da palavra edificante. Por isso que a responsabilidade é muito grande para mim. Porque nós temos aqui homens de Deus que sempre estão nos trazendo esse alimento especial e não tem faltado alimento para nós aqui. Então saiba que para mim é uma honra e um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar ministrando essa última lição, perseguido, mas não derrotado. Comentarista, né, o bispo Abner foi muito feliz, porque ele trouxe aqui vários personagens da Bíblia Sagrada com a sua história de superação, de crise, de perseguições, de lutas, mas todos eles guardaram a fé, combateram o bom combate. Então que isso sirva para nós também nessa caminhada, principalmente em um momento tão difícil como estamos vivendo, né? Nessa última lição, o personagem é Cristo, é Jesus Cristo. Mas por intermédio de um instrumento usado por Ele, através do plano que Deus tinha de evangelização da humanidade, e que se valeu desse homem de Deus para nos trazer cartas abençoadoras, para nos trazer ministrações, para nos trazer também ensinamentos quanto ao cuidado pessoal. Aqui mesmo na lição fala da preocupação de Paulo com os nossos irmãos pobres de Jerusalém, mas quando nós vamos para Efésios, nós sabemos que a preocupação também de Paulo era com o homem interior, né? Com a sua vida espiritual. Então nós temos lições aqui, tanto para a nossa vida pessoal, com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, através da palavra de Deus. Então louvo a Deus pela astúcia do nosso comentarista em nos trazer lições tão oportunas para os nossos dias de hoje. E o bispo Abner, ele se valeu muito aqui de Charles Swindoll como bibliografia, e eu busquei ali, vou ler alguma coisa ali sobre esse homem de Deus que o nosso comentarista se baseou. E teve duas frases de Charles Swindoll que marcou muito a mim, me trouxe muita reflexão. Uma das frases que ele apresenta é o seguinte, que nós temos, durante a nossa vida, adotamos naturalmente uma imagem cristianizada do apóstolo Paulo. Por quê? Por causa dos seus escritos. Aqui, pastor Enoque e outros que são teólogos, ele é o autor da carta aos Romanos, né? Tido por muito, utilizando até uma nomenclatura que nós usamos no direito, né? E é considerada a carta magna, né, da vida cristã. Escreve a carta de Gálatas, que nos ensina a ter a liberdade, uma vida em liberdade, mas fundamentada onde? Na graça de Deus. As cartas que ele encaminhou da prisão, né, as famosas epístolas da prisão, aquelas cartas também pastorais, que nos ensinam tanto, né, irmão? Recheadas de sabedoria para a nossa vida diária. Mas a primeira imagem que temos de Paulo, e sabemos que era um homem muito inteligente, né? Ele nasceu na cidade de Tarso, lá tinha uma sinagoga, mas também tinha uma universidade. Ele foi educado no lar, educado na sinagoga, falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, latim, grego. Um homem intelectual. Ele mesmo diz que se alimentou dos ensinamentos de Gamaliel, que era o mestre maior da época. Mas a primeira aparição de Paulo para nós aqui na palavra de Deus não é sobre a sua intelectualidade.
E aqui eu aprendo o seguinte, que a minha primeira aparição dos irmãos, não é o seu talento, não é a sua profissão, não é a sua conta bancária, não é a minha posição de magistrado, não é não. É a minha situação de pecador. É a nossa situação de homens, mulheres que necessitava da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que posteriormente o Senhor muitas vezes se vale daquela nossa intelectualidade, dos talentos que Deus nos deu para uma nova caminhada. E nós vemos que Deus se valeu da intelectualidade de Paulo, de Saulo, posteriormente, para nos trazer aqui escritos maravilhosos, para debater com os gregos, para debater com judeus helenistas, como Eliel e como muitos outros. Mas a imagem que nós temos aqui, isso ainda fala algo interessante. Nós vemos aí muitos terroristas, né, de áreas radicais do islamismo, que estão matando crianças, mulheres, civis, na defesa da sua propalada fé. Isso ainda falou algo que me tocou muito. O Saulo aqui da Bíblia se parece mais com um terrorista dos dias modernos do que um seguidor fiel e dedicado do judaísmo. As roupas de Saulo estavam manchadas de sangue. E a Bíblia nos apresenta, inclusive, de uma determinada pessoa que as roupas de Paulo estavam manchadas de sangue. Era de Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja. Saulo foi cúmplice daquele assassinato. Pastor Dr. Rafael, aquilo que o direito penal diz de coautoria, de participação em crime. Paulo foi coautor. Ele foi partícipe daquele assassinato. Saulo tinha um plano para a sua vida. Muitos falam que ele fez parte do Sinédrio. Não sei até que ponto que isso é verdade, mas uma coisa eu posso afirmar para os irmãos. Lendo aqui os relatos, eu chego à conclusão que o plano dele talvez era fazer parte do Sinédrio, que era tipo o Tribunal Supremo da comunidade judaica, tipo o Supremo Tribunal dos judeus, que administrava a vida, a religião dos judeus. Por que eu entendo que ele talvez gostaria de fazer parte desse tribunal? Ele era fariseu, filho de fariseu. Tipo um partido político, uma congregação que defendia com muito rigor o nacionalismo judaico e eram muito obedientes, exigentes na obediência à lei mosaica. Ele era poliglota. Se alimentou dos conhecimentos de Gamaliel. Ele servia a essa associação tribunal, porque a Bíblia fala que ele recebeu cartas para perseguir os cristãos. A sua conversão no caminho de Damasco, ele estava em missão. Ele estava vindo a Damasco para prender. Aqui fala que Paulo prendia, levava à prisão mulheres e homens. Ele foi para lá para cumprir uma missão. Então ele estava sendo servo daquela associação, talvez do seu plano de futuramente fazer parte daquele tribunal. Esse era o plano de Saulo. E muitas vezes nós temos planos nessa vida. Desejamos algo, estabelecemos uma meta, um objetivo, mas posteriormente somos deparados com um plano de Deus totalmente diferente daquilo que nós planejamos. Eu sou prova disso em muitas questões. Então, o Sinédrio naquela época imaginou que com a crucificação de Jesus estaria tudo resolvido, né? Os discípulos iriam se dispersar, iriam ficar calados, não iriam mais se manifestar, mas ocorreu algo diferente, né, do que o Sinédrio imaginava. Os discípulos continuavam pregando, né, ministrando o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. E muitos lá em Jerusalém, e judeus, e outras pessoas que circundavam ali, aceitavam a Jesus. No momento em que Paulo estava perseguindo os cristãos e a igreja. Então a imagem que nós temos de Paulo aqui é de um perseguidor, ao nome de Jesus Cristo, de um perseguidor, de um caçador de cristãos. Certa vez eu vi uma frase, Paulo era caçador de cristãos, mas posteriormente foi capturado por Jesus Cristo. De poderoso caçador, vira caça. Aliás, primeiro movimento evangelístico em Samaria, Pedro
Filipe e João, foi em virtude dessa perseguição aos cristãos em Jerusalém. E ali inicia todo esse movimento missionário e evangelista. Paulo fazia parte dessa associação de perseguição à igreja. Agora eu pergunto, por que Paulo se torna embaixador de Cristo? Por que Paulo se torna essa pessoa cheia de graça? Por que Paulo se torna essa pessoa que tinha gratidão a Jesus, que tinha gratidão à graça recebida? Porque no caminho de Damasco, e cada um de nós tem esse caminho, perfilhamos esse caminho de Damasco, ele encontrou a luz que era Jesus Cristo. Aí ele tem um encontro com Jesus, e em Jesus aquelas manchas do sangue de Estevão, aquelas manchas do pecado de Paulo, foram perdoados. E agora, daquele agressor, daquele assassino, daquele perseguidor, fica no passado. E agora nós temos um homem corajoso, que vai ministrar, cumprindo a determinação de Cristo até os confins do mundo. E o mundo da época conhecido era o mundo romano, era o império clássico, o maior império clássico da época. Deus tinha um plano de evangelização. Saulo tinha um outro plano. E nesse plano de evangelização, um dos instrumentos, era Paulo. Antes, criminoso calculista, frio, perseguidor e assassino. E agora, o embaixador de Cristo. Essa conversão de Saulo, por muitos, é considerada como a conversão mais notória, né, da história da igreja. Paulo se arrepende dos seus pecados, Deus transforma Saulo em Paulo, e o resto da história nós conhecemos. E qual que é a lição aprendida aqui, irmãos? Uma luz apareceu a Saulo de Tarso, que é Jesus Cristo. A lição aprendida é que há um amanhecer mais claro, mais nítido, mais transparente em Jesus Cristo, para cada um de nós. E Paulo, em diversas ocasiões, ele vai afirmar: olha, eu sou o maior dos pecadores. Está lá em Gálatas 1, 13, 14, em Atos 26, 9, 10, em Atos 22, 4, 5. Então, como o autor disse certa vez, por mais chocante que pareça para nós, cristãos, que lemos constantemente as epístolas, as cartas, os escritos de Paulo, nunca devemos esquecer a cova, o buraco de onde Paulo veio, para que possamos compreender o porquê que ele era gracioso, o porquê que ele combateu o bom combate, o porquê que ele guardou a fé até o final. Essa é a lição para todos nós, até porque nós não somos diferentes de Paulo. Não somos diferentes de Paulo. Também somos pecadores de nascença, né? Nós também tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Aquela esperança que alcançou Paulo, também alcançou a mim, alcançou a cada um dos irmãos, e alcança muitos, ainda hoje. Né? Na sexta-feira participamos de uma conversa, de um debate na Rádio Paz. O pastor Enoque nos brindou com a sua sapiência, com a sua humildade, com a sua sabedoria. E nós falamos também sobre isso, né? O que ocorreu realmente ali no caminho de Damasco foi um verdadeiro arrependimento. Eu acho muito bonito na tradução da palavra grega sobre arrependimento, né? Metanoia, aí vem o grego metanoio, que é transformação da mente, transformação de ideias, né? Paulo tinha um conjunto de ideias a respeito sobre a sua vida secular, mas ele arrepende dos seus pecados e transforma as suas ideias, os seus pensamentos, né? Jesus interrompe aquela caminhada de Saulo de perseguição, interrompe aquele plano humano, mas ele agora vai estar sob absoluta dependência de Deus. Aí eu perguntaria aos irmãos: e agora? Paulo encontrou Jesus Cristo, eu encontrei Jesus Cristo, cada um dos irmãos, no determinado dia, encontrou Jesus Cristo, teve esse encontro no seu caminho de Damasco. Dias atrás o bispo anunciou para nós aqui com muita alegria seus 50 anos, né,
que ele aceitou Jesus Cristo. E eu pergunto, os irmãos, o nosso presidente, 50 anos para cá, que encontramos Cristo, não há mais crises? Não há mais sofrimento? Não há mais perseguição? É isso que ocorre na nossa vida diária, irmãos? Não. Paulo sofreu e muito, mas não abandonou a Cristo. E ele testemunhou quanto ao sofrimento suportado por ele em nome de Jesus. Eu não vou ler aqui, porque é o texto de referência aqui. Prisão, açoites, perseguições. Interessante que ele fala de perseguições dos gentios, perseguição dos judeus, perseguição dos falsos crentes, fome, nudez. Tudo isso Paulo suportou em nome do Senhor Jesus Cristo. E na época ele estava até defendendo a sua autoridade, né? Porque falsos doutrinadores estiveram ali falando com os irmãos de Coríntios, né? E deixou aqueles irmãos muitas vezes confusos, né? E ele foi defender a sua autoridade. Mas ele defendeu a sua autoridade como? Falando da intelectualidade dele? Falando, olha, eu falo 4 línguas, eu estudei lá aos pés de Gamaliel? Não. Anunciando que ele passou por ser crente. O sofrimento que ele estava passando e iria passar, porque posteriormente ele sofreu muito mais, depois dessa fala aos irmãos de Corinto. Aliás, ele sofreu até o findar da sua vida, provavelmente no ano de 67 depois de Cristo, onde provavelmente ele foi decapitado em Roma, onde estava preso. Mas Paulo ensejou na mudança da história da igreja, na mudança da história de muitos cristãos, inclusive a minha e dos irmãos. Já no início do seu ministério, começou as perseguições. Vou citar apenas 2 exemplos. Ele em Damasco, e começa a ser perseguido ali pelos judeus. Só que Deus providencia um grupo de amigos, né? E o auxilia a fugir de Damasco durante a noite. Posteriormente, ele vai para Jerusalém. Ele queria se encontrar com os discípulos, para aprender, para dizer, olha, aqui é um outro homem, eu quero participar agora desse plano, desse projeto, que vocês iniciaram ali, homens humildes, pescadores. E quando ele chega em Jerusalém, qual foi a recepção que ele teve dos nossos irmãos? Lá em Atos 9:26 diz que os nossos discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Talvez, irmãos, eles achassem que Paulo não teve uma verdadeira conversão, ele fosse um espião, mas talvez foi uma falta de amor. Mas não vamos também colocar uma outra opção. Talvez fosse também uma precaução, né, dos nossos irmãos lá de Jerusalém, né? Que nós aprendemos com esta lição aqui, é que ainda hoje ocorre repulsa, ainda hoje ocorre rejeição de pessoas, em virtude do seu passado, em virtude da sua folha corrida. Mas Deus vai providenciar pessoas, como os amigos lá de Damasco, Deus vai providenciar pessoas como Barnabé, para nos ajudar, para ajudar a cada um dos irmãos, quanto a encorajamento, para ajudar nas questões materiais também, e a nossa igreja tem um trabalho social muito relevante, mas vai também colocar pessoas nas nossas vidas para nos ajudar nas nossas necessidades espirituais. Há pastores nessa igreja, há departamentos nessa igreja que estão trabalhando, porque o Senhor ainda tem o controle da história, como disse aqui o nosso pastor Enoque esses dias, e o poder de Deus continua se manifestando, né? Então Deus providencia pessoas, como providenciou a Paulo, e nesse momento nós aprendemos como Paulo a respeito de humildade, a respeito também sobre o valor da dependência. Não somos únicos, o único é Deus. Nós não somos independentes. Nós temos que estar sempre na dependência de Deus e na dependência daqueles homens de Deus que Deus coloca muitas vezes à nossa frente para nos orientar, para nos admoestar, para nos mostrar o caminho. E eu tenho absoluta certeza, sempre há alguém que ninguém quer ouvir, sempre há alguém que ninguém quer ajudar. Mas que não esperemos apenas os amigos de Damasco, que não esperamos apenas
que Barnabé venha nos encorajar. E o nome Barnabé é filho do encorajamento. Barnabé pegou Paulo, não, Paulo, vamos lá, eu vou conversar com os apóstolos. E aí, Barnabé diz aos apóstolos, olha, ocorreu sim um verdadeiro arrependimento, o encontro de Saulo com Jesus lá na estrada de Damasco. Ele agora é um servo do Senhor Jesus Cristo, e ele está pregando com ousadia lá em Damasco, e ele foi acolhido. E nessa época que ele teve um encontro com os discípulos, ocorreu uma segunda perseguição aos cristãos, por parte de Agripa, que assassinou Tiago, irmão de João. E nesse momento, Paulo inicia a sua caminhada missionária. Mas assim como Deus vai colocar Barnabés em nossa vida, eu aprendo aqui também, irmãos, que nós também devemos ser esses amigos de Paulo lá de Damasco, na vida das pessoas. Devemos ser Barnabé também na vida das pessoas. Principalmente neste momento que estamos vivendo. Eu tenho condições de ajudar materialmente, vamos ajudar. Eu tenho condições de ajudar em oração, e nós estamos vendo aqui o tanto que essa igreja tem se unido em oração. Irmãos, Amós, parece que está confirmado o que está lá em Amós, que diz que vai chegar um tempo que o povo terá sede, não de água, fome, não de comida, mas vai ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Quer um exemplo? Nesse momento de pandemia, já ocorreu várias pesquisas, aí, inclusive pela internet ou através de celular, indagando o povo, se for flexibilizado todas essas medidas sanitárias de aglomeração, qual o primeiro lugar que você quer voltar a frequentar? Salão de beleza, restaurantes, igreja. Em todas as pesquisas, em primeiro lugar está o quê? Igreja. Porque o povo e nós estamos sedentos da palavra. Então nós devemos agir também como Barnabé e como esses amigos de Paulo na vida das pessoas. O sofrimento, sim, fez parte da vida de Paulo. Fez parte da sua vida cristã. Mas eu pergunto, qual foi a consequência do sofrimento para Paulo? O fez um servo fiel, o fez agir sendo útil para o plano de evangelização, e nós aprendemos que com o sofrimento também devemos ter a humildade e de entender que somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Principalmente quando a nuvem negra se apresenta para todos nós em qualquer situação. Se hoje fosse perguntar aqui quem já teve algum problema em virtude dessa pandemia no seu lar, essa pergunta talvez não seria melhor. Talvez a pergunta é quem não teve. Quem aqui dos irmãos que não teve dentro do seu lar um filho, um irmão, uma esposa, um marido, um pai que não foi acometido por essa pandemia? Eu afirmo, no meu lar teve, minha esposa foi acometida, mas pela graça e misericórdia de Deus ela está ali, louvando, bendizendo o Senhor Jesus Cristo. Passamos por um sofrimento, por uma luta que talvez não se compare com a luta e o sofrimento que muitos irmãos passaram. Mas Deus foi o nosso consolo, o Senhor foi o nosso protetor, restabeleceu a saúde dela e deu graça àqueles que estavam em volta dela. E Deus providenciou também Barnabés e amigos de Damasco neste momento difícil que passamos. Em especial irmãos em Cristo que oraram por nós. Qual que é a perspectiva de Paulo com relação ao sofrimento, com relação às suas tribulações? Porque fala muito que Paulo sofreu, mas qual a sua reação? Qual que era a reação de Paulo? E aqui eu quero apresentar um dado do sofrimento de Paulo, que nós comentamos na sexta-feira. Primeiro que o sofrimento não é de agora. O bispo Oídes, há 2 semanas atrás, falou do dilema, porque sofrem os cristãos, porque sofrem os justos. E de acordo com o nosso entendimento limitado, sofrem porque todos sofrem, fazem parte desse mundo caído. Qual é a reação de Paulo? Em determinado momento aqui, Paulo teve um sofrimento que fala de tribulação, que do grego, e nós debatemos sobre isso sexta-feira,
O termo na tradução é pressão. Falamos muito de que Elias possivelmente teve depressão, quase pensou que ia morrer, ou desejou a morte. O nosso irmão Paulo também, lá em 2 Coríntios 1:8, ele diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa vida. Esse termo aqui, tribulação, é pressão. O fardo da pressão, daquela pressão de Paulo, e muitas vezes o fardo da pressão que sofremos diariamente, é tão grande, que muitas vezes vem o desespero e não queremos mais viver. Irmão, sabe aquele sentimento que muitas vezes você tem, você, meu Deus do céu, isso é pecado, estou passando por isso. Vai lá, leia 2 Coríntios 1:8 e saiba que nosso irmão em Cristo, Paulo, sofreu tamanha pressão, e aqui creio eu que não era só pressão por necessidades materiais, não, irmãos. Porque Paulo fala que um dos sofrimentos dele era também o cuidado da igreja. Ele cuidava do interior do homem. Ele cuidava, ele tinha preocupação com as necessidades espirituais. E isso trazia uma enorme pressão à alma e ao coração de Paulo. Quantos hoje, aqui da nossa igreja de Campinas, ou de nossas igrejas co-irmãs, que hoje não estão com esse fardo pesado em suas costas? Um sofrimento no que diz respeito ao problema de saúde, algum problema emocional, ou um abalo na fé, uma desesperança como peregrino, como jornadiante nessa caminhada rumo ao céu. Mas eu afirmo, lá no versículo 9, do mesmo capítulo 1, onde Paulo confessa o seu desespero, ele apresenta a sua perspectiva com relação ao sofrimento, onde ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a confiança de Paulo, e a minha e a sua confiança tem que ser em Deus, diante de toda e qualquer circunstância. Interessante, num versículo ele fala: pensei que ia morrer, porque o fardo foi pesado, a pressão na minha alma foi grande. Mas logo em seguida ele diz: mas eu confiei em Deus, coloquei o meu fardo nas mãos daquele que tudo pode e nos fortalece. Deus tem um plano para cada um de nós, assim como teve para Paulo. Muitas vezes, né, irmãos, é aquele emprego que não chega, muitos dizem fechar o comércio, é o comércio que demora a reabrir, é o restabelecimento da saúde que não vem a tempo, e muitas vezes é o medo. Aqui o comentarista fala a questão do medo, né? Ele fala que não deixe o medo destruir seus sonhos, porque aprendemos que o medo nos deixa inerte, pode nos paralisar, o medo nos torna indefeso, né, irmãos? E é nesse momento que nós temos que compreender a soberania de Deus. O pastor Enoque falou aqui antes, quanto a isso. E nessa soberania de Deus, o poder que se manifesta, que é o poder de Deus, é que nos traz a serenidade, a calma, para transitar nesses momentos de medo e de pressão. É a paz de Cristo que habita em nossos corações. Só Cristo que vai conceder a cada um de nós a serenidade necessária diante dessa tribulação e pressão que nós estamos a viver. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Paulo fala muito também do poder da fraqueza. E nós vemos aqui Paulo triste, entristecendo. Em diversas ocasiões, Paulo chorando, derramando lágrimas. Vimos também Paulo em determinadas situações, Paulo perplexo. Paulo desesperado. E o que aprendemos aqui? Ser humano. Não somos anjos, né? Não somos seres
angelicais. Somos vasos de barro. Mas por trás de tudo isso, por trás desse vaso de barro, o que tem? É um poder. E que poder é esse? O poder de Jesus Cristo. É um irmão chinês, o Atmani. Muitos até falam que seus escritos, muitas vezes são recheados de misticismo. Mas é um irmão nosso. Foi alcançado pela graça lá na China. Antes do regime comunista. Mas que depois retornou para lá no regime comunista. Provavelmente morreu nas prisões. Tem uma frase dele que me leva a muita reflexão. Muitas vezes nós achamos que ser cristão é sempre remover a fraqueza, né? E vimos um hino aqui, né? Se fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus. E muitas vezes achamos que é só manifestação de poder divino. Ele dizia o seguinte: o cristianismo não é apenas a remoção da fraqueza. Também não é simplesmente a manifestação do poder divino. É a manifestação do poder divino na presença da fraqueza humana. Mas como entendermos isso aqui? Só se considerarmos sob a ótica da fé. Como Paulo sempre considerou. Que constantemente nós estamos desanimados, choramos, estamos fracos, né? Desiludidos. Mas é desse momento em que reconhecemos a fraqueza humana, que somos vasos de barro, é que a força de Deus nos abraça e nos acolhe. Então não é sempre buscarmos manifestação do poder de Deus, é só isso, nada disso. Lembra da fraqueza humana, mas o poder de Deus vai manifestar diante da sua fraqueza, diante da minha fraqueza. As nossas limitações reafirmam o poder de Deus. E aqui também eu quero relembrar, nós citamos muito livros de outras pessoas e tudo, né? Olha que interessante, nós temos aqui as ministrações dos nossos pastores, que muitas vezes é bom a gente anotar. Sempre buscamos bibliografia alheia, e é boa a nossa literatura aí fora, nossos livros. Mas nós temos aqui ensinamentos que dá livro aqui nos cultos de terça-feira, nos cultos de domingo, ministrado pelo nosso presidente, pastor Samuel, também nosso vice-presidente, pastor Enoque e outros. Pastor Enoque falou algo no domingo passado, que também foi motivo de reflexão na minha vida. Porque muitas vezes, e aqui, não estou fugindo da lição, porque aqui fala do socorro de Deus. Um dos objetivos da lição é tratar do socorro de Deus, no momento de crise. Ele diz o seguinte: a integridade e a fidelidade desencadeia o socorro de Deus. Como agimos em nossos negócios, como comprador, como vendedor, como agimos como servidor público, assim como eu, se afastando do jeitinho brasileiro, como agimos no trato com os nossos empregados, como agimos também como servo, como empregado, como agimos na lida diária com o nosso cônjuge, a integridade. Porque muitas críticas e perseguições que se vêem à igreja, muitas vezes o alvo, a notícia, é a ausência de integridade de alguém que se diz cristão. Mas não é caso de abandoná-lo, porque Paulo era assassino e foi liberto. Há sempre uma esperança para cada um de nós. Então a nossa integridade diária comove e toca no coração de Deus. E enseja que o poder dele seja manifestado em nossas vidas. E o exemplo foi Daniel. Deus lhe deu sabedoria, tinha competência. Mas não foi a sua competência, o seu conhecimento secular, a princípio, que moveu Deus a lhe conceder o socorro. Foi a sua integridade perante Deus e reconhecida, inclusive, perante os homens. Até porque as nossas necessidades, Paulo só falou de questões espirituais, não, nós vimos aqui Paulo colaborando com os irmãos pobres de Jerusalém, atendendo inclusive a sugestão dos apóstolos,
Ele presidiu aquela campanha. Mas Paulo preocupava com a nossa jornada espiritual. E eu pergunto a cada um de nós, e Paulo lá na cadeia em Roma, ele escreve uma carta, e aqui, já parto para o encerramento, escreve uma carta para Timóteo, 2 Timóteo 3:1, vou resumir, e Paulo diz, Timóteo, Paulo diz a nós também, irmãos do ano de 2020, sobrevirão tempos difíceis. E sobreveio. As perseguições continuaram, foram mais acirradas posteriormente, depois da morte de Paulo. Cristãos e mais cristãos foram levados às arenas, ao Coliseu, para ser devorados pelos animais. Mas no Brasil, realmente, no Brasil não tem morte, não tem assassinato, muitas vezes não tem agressões físicas e tudo, mas há perseguição. A igreja sempre foi perseguida e os cristãos sempre foram perseguidos. Agora, hoje a perseguição no Brasil é de outra maneira. É de uma forma subliminar, através das agências estatais, no campo das ideias, como o pastor Enoque diz, são aí os memoriais, os artigos, na imprensa, falada, escrita, é nos marginalizando, dizendo que nós somos inflexíveis, que os cristãos são inflexíveis, e eu afirmo sim, o cristianismo é exclusivista, sim, nada de relativismo, a minha verdade, mas você tem a sua verdade, nada disso, ou pós-modernidade, a verdade de um grupo, mas existe a verdade de outro grupo, nada disso, pluralismo religioso, tolerância, que é prima e irmã muitas vezes do relativismo, ou da pós-modernidade. A verdade para nós independe de mim e de cada um dos irmãos. A verdade para nós é Cristo, é Jesus Cristo, é o seu sacrifício. Esta é a única verdade. O mundo é caído, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Ele veio na história, Ele pisou aqui. E esta é uma verdade, não é apenas a minha verdade, a sua verdade, que ainda que eu não acreditasse, Deus é Deus. Ainda que eu não queira, ainda que o outro não queira, é Deus. Um outro não aceitar Jesus Cristo, não crer no cristianismo, não crer, até ainda vai. Mas instituições, o Estado, por intermédio dos seus poderes, aqui incluído o meu, do que eu faço parte, não aceitar e estabelecer mecanismos de perseguições, que embora não é lambada, embora não é açoite nas nossas costas, de forma física como Paulo sofreu, isso é perseguição. A minha e a sua liberdade religiosa. Metsusa dizia que o castelo de um homem é a sua segurança, e o nosso maior castelo é a nossa fé em Jesus Cristo, e poder exercer essa fé. Cito um exemplo para os irmãos, de agendamento cultural como ocorria no passado, do paganismo romano, e que de certo modo os valores cristãos foram divulgados no Ocidente com o Edito de Milão através de Constantino. Teve uma batalha que ocorreu numa ponte, lá em Roma, no ano 312, 317, batalha de Mirve, entre Constantino e Magêncio. Não foi batalha militar. Ali foi o paganismo de Magêncio e o cristianismo de Constantino. O cristianismo prevaleceu. Teve lutas, sofrimentos posteriores, mas prevaleceu. Hoje, existem outros palcos da ponte de Mírvia. Nos organismos estatais. Cito 2 exemplos para encerrar. A Organização Mundial de Saúde, este ano, afirmou que determinado serviço é essencial, outro não é essencial. Ela afirmou que o aborto, durante a pandemia, é serviço essencial. O organismo da ONU. Relativismo, né? É a minha verdade, você respeita, você tem a sua verdade. Quanto milhares de pessoas estão morrendo aí de Covid? No ano passado, mais de 30 milhões de abortos ocorreram em todo o mundo. Então, talvez, eu falei isso lá na rádio, o local mais inseguro para as nossas crianças não é o Covid,
é o útero de muitas mães. Quer um outro exemplo de perseguição atual? No ano passado, ocorreu lá no Superior Tribunal de Justiça, não dizer que estou falando apenas de agências, executivo ou internacional. Ocorreu lá uma conferência sobre liberdade religiosa. Pastores foram convidados. E não foram omissos. Estiveram lá defendendo a nossa fé, nosso direito de liberdade religiosa. Tanto é que esse documento depois foi extirpado. Vou ler para os irmãos o que estava escrito nesse documento. Exigia todo mundo que quisesse adentrar num território indígena, tinha que assinar um documento. Estava escrito bem assim, ó. Terminantemente proibido o exercício de quaisquer atividades religiosas junto aos povos indígenas, como hinos e preces, bem como o uso de hinos e preces, rezas coletivas, tradução da Bíblia, cantos e preces, bem como o uso de roupas com imagens ou expressões religiosas. Um documento que foi submetido lá para ser aprovado. Então, nossos irmãos indígenas estão excluídos do encontro com a luz, como Paulo encontrou na estrada de Damasco. Nossos irmãos indígenas não fazem parte do confins do mundo, que foi o mandamento de Cristo para cada um de nós. É isso aqui. É um agendamento cultural da atualidade. E as perseguições com relação à nossa crença. Por isso que temos que andar com Deus, estar seguro com Deus, não termos a vergonha de anunciar o Evangelho da graça, acolhermos a todos e mostrar que o sangue derramado por Jesus na cruz abarca a todos. Para encerrar, eu pergunto: Paulo foi derrotado, irmãos? Não. Ele resumiu lá em 4:9: perseguidos, porém não desamparados. E por que Paulo não foi derrotado? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, proporcionou a mudança de vida de muitos, foi um exemplo para todos nós. Qual que era o centro? Qual que era o centro da mensagem de Paulo? Jesus Cristo. Vimos também aqui que Paulo contribuiu para os pobres, né? Com os pobres. Ele fortalecia as pessoas, encorajava as pessoas, se preocupava com o homem interior, fortalecia espiritualmente a cada um, e ele era cheio do poder de Deus. Então, como pode uma pessoa que diz: combati o bom combate, guardei a minha fé, afirmar que foi derrotado? Encerro aqui, voltando aqui no texto áureo da lição. Que diz, vou só resumir. Davi perguntou, né? Quem me pode fazer a carne? Pergunto para os irmãos. As pessoas, essas agências públicas, como eu afirmei aqui, o inimigo pode impingir o que em nós? Estamos acompanhando aí: sofrimentos, perseguições, abalo em nossas emoções, abalo em nossa fé, muitas vezes, não é isso? Fraquejamos sim. E até a morte. O Estado romano impediu a pena de morte do nosso irmão Paulo. Agora eu pergunto para os irmãos: que mal podemos fazer a nós? Que mal podemos fazer a nós? A pior coisa que nós podemos fazer a nós é rejeitarmos a Deus, né? E perdermos a nossa vida eterna. Jesus, em Mateus 10:28, diz o seguinte: olha o ensinamento de Jesus Cristo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Imagina o Paulo recitando consigo mesmo, lá no cumprimento da sua sentença de morte, isso aqui: não vou temer a esses que estão matando o meu corpo, porque ele não tem poder para ceifar a minha alma. Esse é o Paulo vencedor, é o apóstolo Paulo não derrotado. Então vamos confiar que Deus está no controle da nossa vida. Deus está, e não tem apenas o controle da nossa vida, né? Tem um controle da vida vindoura. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Eu gostaria de orar com os irmãos para que
possamos ter a paz de Cristo. Afirmei isso também. Uma irmã fez uma pergunta lá na Rádio Paz. Ficamos em pé, vou encerrar. Fez uma pergunta na Rádio Paz sobre um problema dela, o que nós achávamos. Era até um pouco destoado do tema, né, pastor? Mas ela obteve a resposta sensata com base na palavra de Deus. E eu falei para aquela irmã naquele momento o seguinte: sempre, falei Colossenses 3,15, né? Seja a paz de Cristo, o árbitro, vou trazer para a minha área aqui agora, né? O juiz em vossos corações. Mas como que eu vou ter o coração em paz? Doutor Wilson, se eu estou lá com meu filho com Covid, se eu perdi o meu emprego, se o meu comércio não reabriu, se a minha fé está abalada, se as minhas emoções estão frágeis, se estou ali dependendo de remédios, se estou dependendo ali de acompanhamento psicológico. Sim, irmãos. É o sofrimento que acompanhou a vida de Paulo, que acompanha a sua vida, que acompanha a minha vida. Para nós termos esse coração em paz, como o apóstolo Paulo nos ensina, depois de tudo que ele passou, não há dúvida, só através de Jesus Cristo. Somos limitados, somos falhos, não temos a compreensão de tudo, até porque muitas das coisas, a maioria, nós vamos ter a compreensão posterior quando estivermos com Cristo. Mas que o juiz de nossas vidas, das nossas decisões, das nossas atitudes, em tempos bons e em tempos maus, o bispo Wilson fala muito sobre isso aqui, né? Há tempos bons, há dias maus, mas uma coisa não cambia, uma coisa não muda. Em dias bons e em dias maus, sempre há Deus, sempre há Jesus Cristo. Ah, mas o meu dia mau não chegou, vai chegar. Para todos nós chega. Vai chegar. Mas quando chegar, Jesus também vai estar lá. Amém? Quero agradecer aos nossos pastores, ao nosso superintendente, por essa oportunidade, e gostaria de orar com a igreja. Nosso Deus, nosso Pai, por primeiro queremos te agradecer pela oportunidade de subir à tua casa, por saber que o Senhor atende os nossos pleitos, as nossas petições, por saber que é bíblico, que devemos levar até a Ti todos os nossos anseios, as nossas preocupações. E muitas vezes compreendemos as nossas necessidades como quando ouvimos a Tua palavra. Muitas vezes entendemos os nossos anseios quando lemos a palavra de Deus. Quando vemos e ouvimos a respeito daqueles que, assim como eu, foi liberto do pecado, teve a vida transformada e continua andando nesse mundo caído, na esperança de chegar até o céu, e vamos chegar até lá. Pai querido, obrigado, porque a palavra que nos foi proporcionada pela inspiração que o Espírito Santo de Deus, ao nosso irmão Paulo, ela tem nos ajudado nos dias bons, tem nos ajudado nos dias maus, tem nos ensinado e nos capacitado a perseverar diante de tudo, porque sabemos que há obstáculos, mas o obstáculo se torna tão grande, Senhor, quando nós tiramos os olhos do alvo que é Jesus Cristo. Pai, capacita-nos a entender, a compreender a nossa limitação, que nós possamos estar convencidos de que somos vasos de barro, mas que por trás de tudo isso há um poder que revigora, há um poder que sustenta, há um poder que restabelece forças físicas, há um poder que restabelece a normalidade das nossas emoções, há um poder que restabelece a nossa esperança em Cristo e a nossa vida espiritual, que é o poder de Deus. Sabemos que as nossas fraquezas vai nos tornar mais ainda fortalecidos na dependência do Senhor Jesus Cristo, e que isto sempre seja a nossa esperança, Jesus Cristo, até que Jesus volte e leve a tua igreja para a vida eterna, a morada, para o cumprimento de todo o plano desenvolvido por Deus, para o bem do homem, para o bem daquele que nele crê. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.